Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, nós estamos patrocinando um encontro de motociclistas aqui, né, Vilmar? Olha, é isso? Algo diferente e algo inédito no programa, né? É, pela primeira vez. Um motociclista a gente atura, agora dois, né, tio? Tu tá bem cercado. E aí, quem é que está aqui hoje o nosso? Hoje o Dr. Marcos André. O Dr. Marcos André é um grande médico, mas o assunto hoje não vai ser saúde. É um comunicador, na verdade, porque ele está assumindo, dia 17 de outubro, vai estar assumindo a direção de comunicação da AMRIGS, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, mas o assunto hoje não é saúde, não é educação, não é comunicação, é motociclismo. Viagens que o Dr. Marcos já fez por esse mundão afora. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, senhor, viu? Muito obrigado aí. Mais uma honra, mais uma vez, é uma grande honra estar aqui com vocês, né? E hoje, realmente, não vamos falar nada de medicina. Hoje nós vamos falar de motociclismo, que é uma grande paixão. E essa paixão começou quando, Marcos? Essa paixão começou com 7 anos de idade. 7 anos de idade? 7 anos de idade, quando eu ganhei... Com todo o apoio da família? Sem apoio nenhum da família. Com certeza. Com 7 anos de idade, eu ganhei minha primeira bicicleta. Era um rebelde. Duas rodas. Era um rebelde já. E ali eu começava a sonhar que aquela bicicleta era uma moto. Então, fazia o barulho do motor com a boca, acelerava, pulava a calçada, botava tampinha de sorvete no raio, né, para fazer o barulho do motor. Fazer o barulho da moto. E aquilo eu sonhei durante muitos anos. Mas a minha mãe sempre teve muito juízo, né, e nunca me permitiu, né, me dar uma motocicleta, e eu só pude realizar esse sonho depois de adulto, né, depois de formado. E aí começaram as viagens. E aí começaram as viagens. Então, o motociclismo ele é um hobby, é uma paixão, e que ele me traz não só o prazer da pilotagem, mas assim, o fato de conhecer outros lugares, mas principalmente de conhecer outras culturas. E é um ensinamento diário. A cada viagem, a gente vai aprendendo coisas novas. Por exemplo, né, hoje eu vim com a camiseta que a gente fez para a viagem que a gente fez pela Transamazônica. A viagem pela Transamazônica nós fizemos em 2018. Fui eu e foi não são dois amigos, são dois grandes irmãos que eu tenho, que é o Humberto e o André Vargas. O André Vargas é um instrutor de pilotagem, né? Tem uma escola de pilotagem aqui em Porto Alegre, um cara com mais de 30 anos de docência em pilotagem de motos. O Humberto é um grande amigo e fotógrafo de primeira, assim, faz fotos dignas de ser publicado nas melhores revistas. Posso imaginar que fotos não faltam, não. né? Também imagino isso, né? Então, aliás, algumas fotos vão ser passadas aqui no programa, né? Mas, assim, nós atravessamos a Transamazônica de ponta a ponta. Pois é, isso é importante. Tu fizeste toda a Transamazônica. Quantos mil quilômetros, Marcos? No odômetro da minha moto deu 5.265 quilômetros, mais ou menos. Trecho. Qual é o ponto? Quais são os pontos, assim, para o telespectador ter uma noção? A Transamazônica, ela começa em Cabedelo, na Paraíba, né? E ela termina em Lábrea, no Amazonas. Nós fizemos no sentido contrário. Nós fomos de avião até Porto Velho. Em Porto Velho, nós tínhamos comprado 3 motos de baixa cilindrada, 3 motos Honda. Mais leves. Bem mais leves. Do próprio terreno. Pegamos as motos em Porto Velho e subimos de Porto Velho até a penúltima cidade da Transamazônica, que é Humaitá. Em Humaitá, nós ainda fomos até Lábrea, que é a última cidade da Transamazônica. De Porto Velho até Humaitá são 200 quilômetros, 205 quilômetros mais ou menos, e de Humaitá a Lábrea dá uns 220, 225 quilômetros. Então, esse foi o nosso primeiro dia de viagem. Dormimos em Lábrea, ali nós tivemos o primeiro contato com a Transamazônica, porque de Humaitá a Lábrea já é a estrada não pavimentada, a estrada de chão, já é a Transamazônica mesmo. E no dia seguinte nós voltamos, então, de Lábrea, passamos por Humaitá e seguimos viagem e viemos terminar a viagem em Cabedelo, na Paraíba. Na realidade, nós terminamos em Recife, mas o marco mesmo final
da nossa viagem foi Cabedelo. E a questão cultural, né, Silvio, que importa muito para a gente, fala-se tanto na Amazônia hoje, queimadas, desmatamento ilegal, etc., as próprias agrovilas. O que tu tens, assim, de sentimento para trazer para nós, Marcos, em relação a isso? Olha, assim, outro mundo, né? É outro mundo. Para a gente falar tudo que se viu na Amazônia, a gente vai passar aqui amanhã toda e à tarde e ainda vai faltar coisas para contar. Mas realmente é um mundo à parte. Nas fotos a gente pode ter uma ideia. Assim, por exemplo, a gente vê algumas fotos mostram escola, postos de saúde, né, que são assim paredes de tábua cobertas com palha, enfim, e aquilo é uma escola, aquilo é um posto de saúde, né? Então a gente vê que são populações que estão completamente desassistidas. As pessoas que a gente conhece ao longo da rodovia, a gente vê que são pessoas muito sofridas. Tem algumas pessoas que a gente percebe que são pessoas muito ricas, mas a grande maioria são pessoas muito pobres. Tem um caso que me tocou muito na hora. Nós estávamos no meio da viagem e conhecemos um rapaz que vinha numa moto pequena, assim, destruída, moto péssima condição, assim, sem freio, um horror, assim, né? Ele caiu de moto perto de nós e nós fomos lá para ajudá-lo, enfim, e ficamos conversando com ele. O nome desse rapaz é Geraldo. É um rapaz com 36 anos, se eu não me engano, um aspecto físico muito maior. 70 anos. Mais ou menos isso, eu acho. E onde ele começou a nos contar a vida dele. Ele trabalha numa madeireira, porque ele tem muita derrubada ilegal de madeira, né? Trabalha numa madeireira e ele nos contou que ele recebia, aliás, a função dele é fazer a manutenção, limpeza das motosserras e colocar combustível, enfim. Que ele recebia o equivalente a R$50 para cada 5 alqueires de terra, de madeira derrubada. Eu não tenho muita ideia, assim, mas eu sei que é uma área grande. E além desses R$50, não importa se isso vai levar uma semana, 15 dias para derrubar, é R$50 que ele recebe, e recebe uma cesta básica. E aí ele nos conta da história da vida dele, nos conta isso e diz que ele é muito feliz lá. Ele é muito feliz porque ele tem esses R$50, porque ele tem a cesta básica, ele tem aquela moto ali, que se nos desse aquela moto a gente nem pegaria, porque não se aproveita, e tem uma namorada. Então ele é um cara feliz. Do ponto de vista político, a Transamazônica, ela trouxe progresso. A Transamazônica foi feita lá na década de 70, né, Silvio? Eu estive lá nessa época. Estivesse lá, Silvio, também fazendo cobertura jornalística. Sim, né? O Silvio é outro que não tem moto, mas tem estrada, viu? Eu andei 1.000 quilômetros da Transamazônica, ponto de Altamira, que eu acho que aqui no Pará, no sul do Pará, né? Isso. Altamira até lá, a zona no norte do Pará também, 1.000 quilômetros andamos, de ônibus. E interessante, lá naquela época, que estava construindo realmente a Amazônia, era uma estrada boa, né? Naquele tempo ainda era estrada boa. Depois ela foi abandonada. Interessante, assim, é que, por exemplo, as cooperativas, e aqui um destaque para a Cotrijuí, aqui no Rio Grande do Sul, a Cotrijuí foi uma grande cooperativa, a Cotrijuí fundou várias agrovilas lá. O que eram essas agrovilas? São pequenas aglomerações urbanas, né? Que tem ali, tem o posto de saúde, tem o posto de saúde, que é o hospital deles, tem o banco, tem o mercado, essas coisas todas, que é a coisa básica, né? Isso. E aquilo ali é que, de certa maneira, manteve muitos gaúchos foram para lá naquela época. A Cotrijuí levou uma centena de gaúchos para lá e hoje as grandes obras, digamos assim, madeireiras das terras amazônicas são originárias exatamente dos gaúchos que foram para lá naquela época. Se encontra gaúchos lá. Nós chegamos a jantar numa das cidades, em Jacareacanga, do lado do hotel que nós ficamos, tinha um restaurante que era de um gaúcho. Mas realmente é isso, Silvio. Na época, o governo militar
ele resolveu abrir a Transamazônica com a ideia de levar o desenvolvimento, exatamente, né, para a região. Né? Não tinha nada. Então, a ideia inicial era levar, principalmente o pessoal do Nordeste, que vivia com o problema da seca, né, levar para lá e colocar ao longo da rodovia para que... E ocupar também, né? Exato, que ocupasse e desenvolver a agricultura, a pecuária. O grande problema hoje é o seguinte: se o Bolsonaro resolver resgatar a Transamazônica, ele vai resgatar e vai levar o desenvolvimento para lá. Porque aquelas estradas, as grandes estradas, norte e sul do Brasil, sul-norte, ele está asfaltando, que foi promessa de vários governos, e Bolsonaro está fazendo isso. Se ele resolver asfaltar a Transamazônica, ninguém segura. Essa é a BR-230 que tem na camiseta. A Transamazônica é a BR-230. E ela está bem conservada, Marcos? Ela tem alguns trechos em bons, torno de 240, aliás, 2.400 quilômetros, mais ou menos, de estrada sem asfalto, sem nada. Sem nada. Depois ela começa a ter trechos com asfalto intercalados com trecho de estrada de chão e depois... Mas a moto aguentou bem, não teve... Olha, assim... as motos sofreram bastante. Assim, mas tem que ser de moto, quer dizer, outro veículo também já fica complicado. Também... a gente encontrou lá, tem muito caminhão, muita caminhonete, 4x4, né? Uma das motos parou em Marabá, fundiu o motor, que é a moto do Humberto. Então, a viagem do Humberto terminou em Marabá, mas até Marabá ainda a gente pegou bastante estrada de chão. Depois de Marabá, a gente pegou um trecho só com estrada de chão, o resto foi só asfalto até... Eu acho que essa Transamazônica realmente, ela... Não digo que atingiu o objetivo, obviamente não atingiu, mas ela é importante, ela foi importante, continua sendo importante. Ela poderia ser muito importante. Como disse o Silvio, quer dizer, se Bolsonaro, se o governo atual realmente der incentivo, vai melhorar aquela vida? Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que... Minha única preocupação é que com o desenvolvimento da região também se perca muitas das belezas que tem lá, muitas das coisas... tem o ônus e o bônus, né? Mas então, aí, assim, tu levar o desenvolvimento para lá também pode significar internalizar a fiscalização mais efetiva, entendeu? Eu acho que é por isso que a questão da civilizatória da Amazônia é importante, porque ela leva também consigo alguns aspectos do ponto de vista éticos, né, do ponto de vista de fiscalização mais efetiva do IBAMA, da Polícia Federal, quer dizer que hoje... Até a própria condição da estrada impede isso. Não tem, tu viste alguma coisa, o Silvio abordou uma coisa muito importante, que é a fiscalização. Hoje se faz as coisas e deixa sem fiscalização. Sim. O que tu viste de fiscalização lá? Não viu muita coisa? A fiscalização foi uma coisa interessante. Nós, em um dos hotéis força de expressão, né? Um dos lugares que nós dormimos lá, numa das cidades que tem ao longo da Transamazônica, nós conhecemos um fiscal do IBAMA. Ele trabalha sozinho. Né? Então... Eu acho que tem que ser muito corajoso para trabalhar sozinho. Corre o risco, né, de morte. Né? Corre risco de morte. Nós estivemos visitando uns garimpos, onde a gente foi num garimpo clandestino, e aquela coisa que a gente ouve falar, que garimpeiro é tudo bandido, que não sei o quê, assim, nos trataram com extrema cordialidade, nos mostraram, né, o garimpo, conversaram conosco. Enfim, e nessas conversas, numa dessas conversas, nós perguntamos para o garimpeiro, mas vem cá, mas e a fiscalização, como é que é? Ele disse, olha, a fiscalização quase nunca vem. Quando a gente fica louco que venha, fica torcendo que venha. Mas por quê? Porque eles vêm aqui e aí nos dão uma semana para fechar o garimpo. Aí a gente pode trabalhar tranquilo, porque sabe que eles não voltam nunca mais. Então, depois que eles vierem e nos mandarem fechar o garimpo, a gente sabe que eles não vão voltar para ver se fecharam o garimpo. Então a gente vai trabalhar tranquilo. Eles nem ficam ali para ver se vão fechar ou não, né? Tá louco. Pagar para ver, vamos voltar lá para mandar fechar. Imagina assim, o fiscal trabalhando sozinho, ou dois fiscais por mais gentis que sejam os garimpeiros, não vão obedecer a ordem, obviamente. É lógico que não. Né? E assim, eles têm toda a lei deles lá. E o Exército não está presente, não viu se o Exército? Nós não passamos por nenhuma área militar ali na região. Né? Tem locais, tem áreas militares, mas nós não estivemos nas áreas militares. Agora tem uma coisa, a Amazônia é muito... Eu viajei muito de avião também, ele sabe, tu olha, tu vai 2, 3, 4, 5 horas viajando aquela massa, aquela mata toda verde ali embaixo, é um mundo, aquilo é maior que a Europa, né, quer dizer, agora nós tivemos na semana passada aí o candidato democrata lá dando um pau no Brasil, né, quer dizer, eu acho assim, sinceramente, nós temos a administração da Amazônia, nós somos soberanos nisso e temos condições de, eu acho que o Bolsonaro, se ele
agora e no próximo governo, que certamente ele vai ser reeleito pelo que está fazendo, de internalizar, não internacionalizar, internalizar mais a administração pública do Brasil na Amazônia e mostrar para esses camaradas que vêm do estrangeiro que para explorar não a selva, mas o subsolo da Amazônia, que nós sabemos administrar. O Brasil sabe, a questão toda é se apropriar da Amazônia, que o Brasil parece que ao longo do tempo aí deixou muitas coisas a desejar. Essas ONGs que vêm aí, elas têm interesses que não são interesses do Brasil, nós temos que reconhecer isso, e é por isso que essa briga da Amazônia que a esquerda faz, porque ela tem outros interesses que não os interesses nacionais. Assim, se encontra muita coisa. O contato, por exemplo, com os índios lá, né? Todo mundo fala, não, porque tem que ter cuidado que o índio cobra pedágio. A gente não viu nada disso. Não viu nada disso? Nada disso. Queimadas, viste? Queimadas? Queimadas, em 2018 eu praticamente não vi queimadas. Mas nós voltamos lá em 2019, só que ao invés de atravessarmos a Transamazônica, nós fizemos a BR-319. Também eu, o Humberto e o André. Nós saímos de Porto Velho e fomos até Manaus. É uma viagem bem mais curta, são em torno de 900 quilômetros. E aí nós começamos a perguntar mais, porque estava muito em voga esse negócio das queimadas, começamos a perguntar muito para as pessoas ao longo da viagem. Foram 3 dias entre Porto Velho e Manaus. E eu diria que quase que 100% das pessoas que vivem ao longo da BR-319 nos responderam a mesma coisa. Assim, ó, essas queimadas que tem, elas sempre existiram. Né? Não tem nada de diferente. Nós, inclusive, filmamos queimadas, enfim. Né? Não tem nada de diferente. Né? Isso sempre aconteceu, né? Isso sempre aconteceu. E acontece aqui, acontece na Califórnia, acontece na Europa, acontece na Alemanha, na Inglaterra, na França, em todos os países. Sim. Só que no Brasil parece que não se pode, aí vira um problema mundial, né? Enfim. Mas, Marcos, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos trazê-lo mais vezes, porque eu sei, isso é um assunto que chama muita atenção. Viagens também, né, Silvio? Façam viagens. Aqui no deserto de Atacama, tu foste? Deserto de Atacama. Então tá, vamos conversar sobre isso. Esse é um outro tipo de viagem. Vilmar, o sonho do Vilmar é esse, né, Vilmar? Também. E ali é melhor dia, fácil, dia bom, dia bonito, lindo, lindo. Nós vamos dar uma licença aqui pro Vilmar, uns 6 meses aí para ele ir para Atacama. Serve, Vilmar? Vamos junto, Vilmar. Tá fechado. Vamos juntos. Marcos, obrigado então. Rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.